Caríssimos irmãos e irmãs, internautas, inicialmente eu desejo a todos nós uma ótima noite fraternal. Na Revista Espírita, edição de dezembro de 1863, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita e diretor responsável por aquele órgão de divulgação do espiritismo, então ainda praticamente nascente, publicou um interessante artigo com o título Período da Luta, no qual ele preconizou 6 fases ou períodos para o espiritismo, que seriam período ou fase da curiosidade, filosófico, de luta, religioso, intermediário e da regeneração social. Allan Kardec não retomou esse tema até a sua desencarnação em 1869, portanto, ele viveu basicamente esses 3 períodos, até o período de luta e depois o período religioso, porque o 5º ele denominou intermediário, que mais tarde receberia uma nomenclatura que se achasse cabível. E eu, então, com base nesse artigo, tentei montar essas 6 fases ou períodos do Espiritismo. As 3 primeiras, baseado no que ele mesmo vivenciou. As outras, na observação, no estudo, na pesquisa que nós fizemos a partir da desencarnação de Allan Kardec. O primeiro período, então, disse ele, era o da curiosidade, marcado pelos fenômenos das mesas girantes, ou falantes. Essas mesas se movimentavam sem uma causa física aparente, as pessoas se reuniam em torno, aquilo quase que era uma diversão, e acontecia na Europa e também nos Estados Unidos, onde as irmãs Fox tiveram uma participação decisiva no chamado movimento do moderno espiritualismo, como o espiritismo é conhecido nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essas irmãs Fox mudaram, eram 3 que estavam vivendo com os pais, na verdade 2 nesta época, porque a Leia já havia saído, e os pais, John Fox e Margaret Fox, se mudaram para Hydesville, um lugarejo a oeste do estado de Nova York, nos Estados Unidos, provavelmente vindas do Canadá, porque é um país vizinho, e se estabeleceram ali numa casa típica da região, formada basicamente de madeira, no final de 1847. E já logo na mudança começaram a perceber estranhos ruídos, principalmente à noite. Parecia que a madeira estalava, mas era constante, chegava até a ser perturbador. Até que na noite de 31 de março daquele ano seguinte, de 1848, os fenômenos se intensificaram de uma forma quase insuportável. Era comum as pessoas dormirem por volta das 8 horas da noite, não havia televisão, não havia rádio, e elas se recolhiam cedo, ainda mais num inverno rigoroso, como é comum no hemisfério norte. As garotas, a Margaret, que tinha o mesmo nome da mãe, Madge, como era conhecida, tinha 14 anos, e a Catherine, Kate, seu apelido familiar, 11 anos. Estavam todos alarmados ali, e até que essa mais jovem, ousada, resolveu interrogar aquele ruído sem causa, dizendo em inglês, faça o que eu faço, pé rachado, que é como ele se refere ao demônio. E então aquele ruído que ela provocou começou a ser respondido por essa força estranha que estava ali, mas invisível aos olhos das pessoas. E começaram um diálogo rudimentar. Uma batida correspondia assim, 2 batidas não, que mais tarde Allan Kardec chamou de tipologia. Pode parecer banal a intervenção dessas meninas Fox, mas é tão importante o papel delas que recentemente foi lançado um livro nos Estados Unidos, já traduzido em português, chama-se Falando com os Mortos, escrito por uma jornalista que não é espírita, chamada Bárbara Weisberg, em que ela retoma, em mais de 400 páginas, a vida dessas irmãs Fox, tamanha a importância que elas tiveram para o movimento nascente do moderno espiritualismo. E então, voltando lá naquela noite fatídica de 31 de março de 1848, através desse diálogo rudimentar de batidas, elas batiam daqui com os dedos, a força estranha respondia de lá com o pensamento, mais tarde nós vamos saber, e se declarou um espírito que havia sido assassinado ali naquela casa anos antes, chamado Charles B. Rosman.
Ele era um caixeiro viajante, havia conseguido ali uma hospitalidade, mas acabou sendo assassinado pelos antigos moradores para poder ser roubado. E que o seu corpo havia sido sepultado ali, nas profundezas da casa. Essas irmãs Fox, depois desse episódio, que foi divulgado pela imprensa, começaram a percorrer todos os Estados Unidos. Vejam que elas eram adolescentes em 1848, mas elas exerceram a mediunidade praticamente toda a vida delas adultas, mas elas fizeram da mediunidade um tipo de teatro. Elas se apresentavam em teatro, as luzes se apagavam e acendiam, os aparelhos, os instrumentos musicais tocavam sem música, a bateria batia sem música, o piano tocava sem ter um pianista, e isso fazia o delírio das plateias que frequentavam, pagando o ingresso, naturalmente. Então, elas praticamente profissionalizaram a mediunidade. Mas isso não diminui a importância das irmãs Fox no movimento que se iniciava, porque elas provaram não apenas que os espíritos existem, mas como também é naturalmente possível nós nos comunicarmos com eles através do chamada transcomunicação mediúnica, para podermos conhecer as situações em que eles se encontram no mundo espiritual. Então, foram os espíritos que vieram nos alertar sobre a existência deles, e não nós que criamos a possibilidade da existência de espíritos. Assim como o telefone inicial de Graham Bell inaugurou para sempre a comunicação de mão dupla, assim também as irmãs Fox inauguraram a comunicação com os espíritos para sempre. Na Europa, principalmente em Paris, que nos interessa, esse fenômeno também ocorria, mas era basicamente de mesas, na verdade uma mesinha dessas que tem 3 pés, um tripé, que elas se movimentavam e também davam mensagens, através de batidas, se dirigiam às pessoas que estavam ali assistindo, até que um dia o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi atraído até um local onde se realizava, na casa da Madame Plenemaison, na Rue Grange Batelier, número 18, em Paris, no mês de maio de 1855, e foi ali que, a duras penas, com a insistência muito grande de outras pessoas que queriam levá-lo, porque era uma pessoa respeitadíssima no meio cultural francês, parisiense, para que ele pudesse assistir àquele fenômeno. E isto quem relata ele próprio em obras póstumas, dizendo que ali, ao perceber aquele fenômeno, aparentemente sem uma causa física que o explicasse, ele anteviu o grave problema da humanidade. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou a qualquer momento desse, quando a morte me surpreender? Vejam a argúcia de um espírito preparado. Os outros tinham aquilo como uma mera diversão, e ele anteviu ali a chave para o grande enigma existencial da humanidade. E esse, então, ele considera ainda esse período de curiosidade, porque as pessoas iam ali apenas para satisfazer a sua curiosidade. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, então, começa a trabalhar com médiuns, as irmãs Boudin, 2 jovens adolescentes também, Caroline e Julie Boudin, mais tarde com a participação de irmãs de Fou, e prepara um livro que surge em 18 de abril de 1857, um título estranho, O Livro dos Espíritos, e que ele resolveu não assinar com seu nome próprio, Hippolyte Léon Denisard Rivail, preferiu usar um nome que, segundo o espírito lhe diz, ele tivera numa encarnação anterior, quando ele fora sacerdote druida, Allan Kardec. Diz ele, então, que a partir daí começou o período filosófico, e o espiritismo tomou um caráter totalmente diferente do que tinha até então. Foram entrevistos seu objetivo, as suas finalidades. Nele foram orientadas a fé e a consolação. A expansão do espiritismo foi tamanha que nenhuma outra doutrina filosófica ou religiosa ofereceu igual exemplo. Mas, como toda ideia nova, o espiritismo teve no início adversários tanto mais encarniçados quanto maior era a ideia, porque toda grande ideia não pode se estabelecer sem ferir interesses. É preciso que ela se situe, e as pessoas deslocadas não podem vê-la com bons olhos. No princípio, poucas pessoas prestaram atenção no espiritismo, porque não lhe
conseguiram perceber a sua vitalidade. Mas quando, apesar de tudo, ouviram progredir, espalhar-se em todas as camadas sociais e em todas as partes do mundo, conseguir o seu lugar entre as crenças sérias e tornar-se uma verdadeira potência pelo número crescente dos aderentes, as pessoas interessadas nas conservações das velhas ideias se alarmaram seriamente. E então foi que uma verdadeira cruzada se estabeleceu contra o espiritismo, do qual, diz ele, o Auto de Fé de Barcelona foi, de alguma forma, o sinal do início da fase seguinte, que ele chama do período de luta, que é aquele que ele estava vivendo quando escreveu esse artigo. Vamos falar um pouquinho sobre o Auto de Fé de Barcelona, lembrando que Maurice Lachatre era um editor francês, autor do Dicionário Universal, publicado em 1865, e que havia se indisposto com o regime de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês nessa época da codificação espírita. E ele acabou sendo condenado por crimes políticos a 5 anos de reclusão, mas conseguiu asilo político em Barcelona, para onde ele se mudou, para escapar desses 5 anos de prisão, e como seu ramo era livraria, ele se estabeleceu ali com uma loja de livros. Amigo pessoal de Allan Kardec, querendo divulgar o espiritismo na Espanha, na região da Catalunha, onde está Barcelona, ele solicitou a Kardec que lhe enviasse alguns volumes para ele vender na Espanha. E Kardec despachou, obedecendo todas as formalidades alfandegárias, cerca de 300 volumes. A Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho, aliás, o que é o Espiritismo, que é o que havia até então sido publicado, todos eles de autoria de Allan Kardec, fragmentos de sonata, ditada pelo espírito de Mozart, carta de um católico sobre o Espiritismo, do Dr. Gran, a realidade dos espíritos pela escrita direta pelo barão de Gutenstambé, e a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a jovem médium Hermance de Fu. Tudo isso foi indevidamente encaixotado, redigidos documentos fiscais e despachado para Barcelona. Quando chegou no porto de Barcelona, os fiscais alfandegários abriram e perceberam que se tratava de umas obras estranhas, que precisavam ser submetidas ao crivo do bispo, porque a polícia de costumes na Espanha estava submetida ao clero. Ocorre que o bispo Antônio Palau e Termes estava em Madrid, e as obras ficaram ali no depósito do porto de Barcelona durante algum tempo, até quando o bispo retorna, e ao perceber o conteúdo daquelas obras, ele as declara imorais e contrárias à fé católica, e, portanto, elas deveriam ser queimadas em praça pública, através do que se chama de auto de fé. Quando tomou conhecimento desse ocorrido, Maurice Lachatre entrou em contato com Allan Kardec e comunicou a ele. Foram em vão, rolaram no vazio todos os recursos interpostos, era impossível reverter a decisão do bispo. Isso na Espanha. Allan Kardec pensou em recorrer às autoridades francesas, principalmente chanceler, os ministros do exterior, para entrar em contato com as autoridades espanholas e evitar a queima daquelas obras num ato de manifesta intolerância religiosa. Mas, orientado pelos espíritos superiores, que disseram a ele que aquelas perdas materiais seriam insignificantes diante da repercussão que essa violência inquisitorial proporcionaria para a divulgação do espiritismo, era melhor deixar que as coisas corressem o seu próprio ritmo. E assim foi que no dia 9 de outubro de 1861, às 10 horas da manhã, com os padres paramentados, oficiais eclesiásticos, alfandegários, foram queimadas na praça pública de Barcelona os 300 livros despachados por Allan Kardec, num episódio que ficou marcado na história do Espiritismo como o Auto de Fé de Barcelona. Os jornais espanhóis repercutiram o fato em todo o país, indignados, mas na França já não foi tanto, porque o clero
controlava basicamente a grande imprensa. Allan Kardec escreve na Revista Espírita que ficou realmente bastante decepcionado com a imprensa francesa, porque se tratasse de uma obra materialista que tivesse sido queimada lá em Barcelona, provavelmente eles fariam todo o rumor possível, mas se tratava de uma doutrina nova que estava incomodando as pessoas, eles preferiram o silêncio sobre o que havia ocorrido. Entretanto, assim como os espíritos haviam previsto, a queima desses livros foi realmente uma chama, um rastilho, porque as pessoas começaram a ficar curiosas para saber o conteúdo daquelas obras que haviam importunado tanto o bispo. E aí saiu que as obras venderam muito mais do que se elas tivessem seguido normalmente o seu despacho. Mas isso foi apenas, diz Kardec, o início do período de luta. Foi como que se fosse dado um sinal, porque aí começaram os sermões furibundos, artigos nas revistas, nos jornais, livros foram escritos atacando o espiritismo, atacando o próprio Allan Kardec, excomungando os católicos que eventualmente frequentassem uma reunião espírita. Enfim, foi verdadeiro período de luta, quase que conseguem sufocar o espiritismo ali em 1862, 63, se não fosse a persistência de Kardec, chamando os espíritas para enfrentar esse período, os espíritos também nas comunicações recorrentes, dizendo que se tratava de um período de provação, que ele passaria logo e daria, como deu, ensejo ao surgimento do período seguinte, o período religioso, que é marcado pela publicação inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. A escrita desse livro, Kardec conta num documento que foi recentemente encontrado, e a FEB inseriu na última página do livro Obras Póstumas, porque ela explica à editora que se ela fosse colocar lá na ordem, no período em que ocorreu o fato, em 1863, poderia desfigurar a obra de Allan Kardec. Então, o melhor seria colocá-lo como um apêndice. O que aconteceu? Quando Allan Kardec se recolheu, em 1863, para escrever o livro seguinte, ele já havia publicado o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Estava preparando um terceiro livro que nem a esposa dele, Amélie Gabrielle Boudet, sabia do que se tratava. Ele se recolheu numa chácara afastada de Paris e ali estava escrevendo. Enquanto ele está lá, uma jovem médium moradora de Lyon, aliás, onde ele nasceu, mas nunca viveu, ele apenas nasceu em Lyon, vai visitar Paris e resolve ir até lá na residência de Kardec, onde ficava a sede da Revista Espírita, para conhecê-lo pessoalmente. Mas, como ele estava recolhido lá, ela conversou com a Amélie Boudet. Entretanto, essa jovem, além da mediunidade de ver espíritos ao vivo, ela também possuía o dom do deslocamento, da bilocação. Era possível ela deixar o corpo ali em Paris e ir até onde Kardec estava, orientado pela Madame Amélie Gabrielle Boudet. E lá esteve e foi relatando. Olha, estou aqui numa casa assim, fui descrevendo a casa, e estão os dois corpos em Paris, dela e da Amélie Boudet. E o espírito dela se desdobrou, um fenômeno de bilocação, até onde Kardec estava, e ela vai descrevendo. Ele está sentado num aposento amplo, com 3 janelas, com jardins de flores por todos os lados, e está cercado por espíritos. E a Amélie Boudet, dá para saber sobre o que ele está trabalhando? E um dos espíritos mostra para ela um livro de grandes proporções escrito O Evangelho. E ela, então, retorna para Paris, retoma o seu corpo e vai-se embora. Quando Kardec retorna a Paris, não havia telefone, não havia como se comunicar, ele chegando lá na sua casa, Amélie Boudet relata o episódio. E ele fala, é verdade, ela não poderia descrever isso que aconteceu se não tivesse ido realmente lá. Eu estava nesse dia, nesta hora, exatamente nesse aposento, que é no piso térreo, eu poderia estar no escritório em cima. Mas aquele dia, como estava uma manhã muito radiante, bela, eu estava ali, cercado de flores, e realmente estava escrevendo sobre o Evangelho. E quem diz isso é o próprio Kardec. Depois, se vocês quiserem, peguem o livro Obras Póstumas da FEB,
e lá no finzinho, num apêndice, tem tanto o facsímile escrito em francês, como a tradução desse episódio, importante, não só para o movimento, mas também para demonstrar a existência do espírito e a sua possibilidade da bilocação ou bicorporidade, do qual falaremos ainda esta noite. Em seguida, Allan Kardec publica, então, essa terceira obra, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em abril de 1864, iniciando o quarto período do Espiritismo, ou período religioso. Esse título original, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, tem suscitado muitas dúvidas, pesquisas, por que será que ele teria dado a esse livro esse título estranho? Há várias teorias, eu tenho também uma. Naquele tempo, havia sido recentemente traduzido para o francês um livro escrito por Thomas de Kempis, um padre alemão. Kempis é a cidade dele, ele ficou conhecido como Tomás de Kempis, que se chamava Imitação do Cristo. É um livro muito difundido no movimento católico, vocês podem adquirir aqui em qualquer loja católica em Franca. Ele é o segundo livro mais vendido no movimento católico, depois da Bíblia. Foi escrito por Tomás de Kempis, Imitação do Cristo, ou Imitação de Jesus, dependendo da tradução. E ele havia sido traduzido recentemente para o francês, naquela época, por Lamennais, que era conhecido até de Allan Kardec, e que ele morre em 1854, e logo depois, lá já no plano espiritual, ele participa da elaboração do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso é que eu cheguei à conclusão que Allan Kardec, valendo-se dessa analogia com Imitação do Cristo de Tomás de Kempis, ele colocou o título do livro dele, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, por sugestão dos espíritos e dos seus editores, na edição seguinte ele resolveu amputar essa imitação, então ficou só o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é provavelmente um dos mais vendidos dos 5 da codificação, porque ele nos traz um guia, um código moral, como diz Allan Kardec, para que nós possamos conformar as nossas condutas com a conduta de Jesus, de acordo com os evangelhos interpretados por Allan Kardec. Porque ele diz na introdução que o evangelho de Jesus tem 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o estabelecimento dos seus dogmas e o ensino moral. Essas 4 primeiras sempre foram motivo de discórdia, de disputa, de polêmicas, mas a 5ª não, porque qualquer crença que for discutir a mensagem moral de Jesus está decretando o seu suicídio. Portanto, Allan Kardec deixou de fora esses outros 4 conteúdos do Evangelho e privilegiou a mensagem moral de Jesus, que ele resumiu na mais notável síntese de todos os tempos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nessa edição definitiva que nós conhecemos, já com o título reduzido para Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que tem 28 capítulos. Não segue uma ordem cronológica. Allan Kardec procura explicar a mensagem moral de Jesus numa ordem lógica, auxiliado, quando necessário, pelos Espíritos, daquilo que ele chamou de instruções dos Espíritos. É que ele diz, com muita propriedade, que tanto a Bíblia quanto os textos sacros, incluindo o Evangelho, se você não tiver uma chave, você não consegue entender aquilo que está escrito ali. Se você for aplicar uma interpretação basicamente literal, leva a absurdos, como nós vamos ver daqui a pouco. Isso acontece porque o ideal seria que nós conseguíssemos comunicar o nosso pensamento diretamente. As pessoas lessem uma espécie de ecrã, de uma tela mental, fluídica, aquilo que eu estou pensando e passaria aqui, e não precisaria estar falando. Mas como isso não é possível, os espíritos já fazem isso. Nós temos que codificar o nosso pensamento. E nós fazemos isso através da palavra escrita ou falada, ou da mensagem de Libras, para aqueles que não conseguem falar. E então, isso traz dificuldade para a interpretação. Porque todas as palavras, todas, são mais ou menos vagas, ambíguas e polissêmicas.
Muitas vezes ela tem vários sentidos, o sentido é muito vago, o sentido é contraditório. Vejam, por exemplo, a palavra religião. Se nós formos buscar o sentido da palavra religião, nós vamos encontrar enorme dificuldade para fixar um significado que nos interessa. A esse propósito, eu gosto sempre de repetir uma historinha, porque ela é marcante. Conta-se que havia uma região em que ninguém conhecia o próprio rosto, a própria figura, porque lá não havia espelho. Então, um dia, passando por ali um peregrino, ele deixou na beira da estrada um desses espelhos que tem um cabozinho, uma haste, e um morador da região encontrou aquele espelho e, ao olhar ali, ele viu naturalmente a figura de um homem, que ele não sabia que se tratava dele próprio, porque ele nunca havia visto o seu rosto. E então, como ele era muito parecido com o pai, geneticamente quase uma cópia do pai, quando tinha a idade dele, naturalmente, e ele achou que era o pai que estava ali dentro, daquele objeto, se movimentando, quase que repetindo o que ele fazia, e passou a adorar aquele objeto, era um objeto de adoração. Fez até um oratóriozinho na casa dele, colocou esse aparelho, e ficava lá, pegava, e isso naturalmente suscitou a curiosidade da mulher dele. Alguma coisa está errada aí com esse... E, na primeira oportunidade que ela teve, que ele não estava em casa, ela apanha o espelho e olha e vê naturalmente a figura de uma mulher. Eu sabia, disse ela, ele arrumou uma amante. E olha que sirigaita, ela própria, não sabia que... Mãe, a mãe morava do lado, olha, já começou aquele tumulto. A mãe dela vem, o que aconteceu, minha filha? Só acredita que esse indivíduo arrumou uma amante? Olha para a senhora ver. A mãe dela, muito mais velha, olha, e que canhão, você não tem juízo? E aí começaram aquela discussão, ele dizendo que é o pai, as duas dizendo que é o... Vamos lá no seu bispo. Foram lá no seu vigário, chegaram lá, relataram o fato, as mulheres falando simultaneamente, ele tentando explicar que era o pai, o seu vigário pede para ver. E ele estava paramentado para a missa, a hora que ele olha, aqui não tem pai de ninguém, aqui não tem... Isso aqui é sua santidade, o Papa, que ele se julgava. E então, a igreja, como responsável, vai confiscar esse objeto e vai ficar sob a sua guarda. Moral dessa anedota. Essa região onde ninguém conhecia a própria imagem é o planeta Terra. Esse peregrino que passou por aqui um dia é Jesus. E esse espelho que ele nos deixou é o Evangelho. E essas várias personagens da historieta são as religiões, cada uma querendo não apenas interpretar o Evangelho, mas, sobretudo, impor o seu ponto de vista. Por isso, então, que foi confiscado lá pela igreja, porque ela se julga a titular da interpretação dos Evangelhos. Então, Allan Kardec veio explicar que, se você não tiver uma chave para conhecer os textos bíblicos, você vai ter dificuldade, porque a interpretação gramatical, literal, sintática, que é aquela primeira que nós fazemos, muitas vezes não resolve o significado. Nós temos que buscar a interpretação teleológica, finalística. Por que aquele texto foi escrito? E aí nós temos que nos valer de vários elementos. Luiz Recassin Sitges, que é doutor nessa matéria de interpretação, numa obra chamada El Logos de lo Razonable e de lo Humano, ele conta um episódio interessante que eu vou resumir. Havia uma estação de trem lá na Polônia, em que estava escrito bem visivelmente: é proibido viajar com cães. Parecia que não havia dúvida nenhuma. E um dia, um rapaz cego, guiado por um dócil cãozinho, naturalmente ele não leu o cartaz, adquiriu a passagem por outra pessoa, e quando ele vai se aproximando do embarque, o chefe da estação, desesperado, corre atrás dele e fala: meu amigo, você vai me desculpar, você não enxerga, ali está escrito: é proibido viajar com cães, você não pode... Mas é um cãozinho dócil, ele foi amestrado, não, mas foi em vão, não adiantou, ele teve o dinheiro devolvido da passagem e foi-se embora. Só que ele foi-se embora e preparou uma surpresa para o chefe da estação. 2 meses depois, ele aparece lá, desta vez não guiado por um cãozinho, mas por um urso enorme. E chegando ali, o urso e ele, o chefe da estação veio desesperado novamente: meu amigo, o senhor falou o quê? Mudaram o cartaz que o senhor falou? Não. O que está escrito lá? Está escrito:
Proibido viajar com cães. O senhor não conhece animais? Isso daqui é um urso. Pela lógica normal, é impossível resolver esse conflito. Nós temos que usar uma interpretação a fortiori. Ou seja, se um comportamento A é proibido e o comportamento B é mais grave do que o A, logo, se o A é proibido e o B é mais grave, também deve ser proibido. É só assim que você consegue resolver esses conflitos de interpretação, buscando a interpretação teleológica. Por que colocar aquilo lá? Porque, uns tempos antes, uma pessoa viajou com cão, quando não era proibido viajar com cães, com um pitbull, por exemplo, que acabou atacando várias pessoas. E, na hora de proibir, eles lembraram apenas de um cão. Não ia imaginar que um dia o sujeito ia aparecer lá com um urso. Então, a interpretação teleológica buscou o quê? Proibir que as pessoas viajassem com animais que pudessem ser hostis aos demais passageiros. Bom, vamos aplicar isso à Bíblia e ao Evangelho. A interpretação literal. Lá na Bíblia está escrito, na Gênesis, que Deus criou o homem no 6º dia da criação. Fez um boneco de barro e soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, portanto, a alma do Adão. E no capítulo 2º, porque no capítulo 1º, durante os 6 dias da criação, não aparece a forma como Eva foi criada. Isso é explicado no 2º capítulo. No 2º capítulo vai estar escrito ali que o Adão estava triste e solitário lá no Éden, e Deus resolveu arranjar-lhe uma companheira. E extraiu-lhe uma costela, uma carne de segunda, para desespero das feministas. E o que é pior, não soprou a costela. De modo que durante muito tempo se acreditou que as mulheres não tinham alma, porque não havia sido soprado. Allan Kardec escreve um artigo na Revista Espírita com o título interrogativo. Afinal, as mulheres têm alma? Porque o texto bíblico não deixa perceber se tem. Deus não soprou na narina da Eva o sopro de vida. Foi realizado, então, diz Kardec nesse artigo, um sínodo, um congresso de pais da igreja, foram convocados lá em Roma para discutir se as mulheres tinham alma. E depois de vários dias de discussão intensa, chegaram à conclusão, por maioria de votos, não foi por unanimidade, que as mulheres têm alma. Kardec diz assim, é apenas uma concessão. Nada impede que amanhã eles façam um outro sínodo e resolvam que as mulheres não têm alma e tira a alma das mulheres outra vez. Aí o Espiritismo vem explicar que não, que nós não somos corpos que têm alma, nós somos espíritos imortais, ocupando provisoriamente um corpo masculino ou feminino. Portanto, essa bandeira da emancipação da mulher foi levantada originalmente pelo próprio Espiritismo, nesse artigo que Kardec publica em 1866. As mulheres têm alma. Vamos agora tentar interpretar o Evangelho sem uma chave para nos ajudar na interpretação. Lá, nos Evangelhos sinóticos, são Mateus, Marcos e Lucas, porque o João é um evangelho mais ou menos místico. Os 3 evangelistas contam o episódio conhecido como do rapaz, do mancebo rico. Mateus conta isso no capítulo 19, versículos 16 a 30, Marcos no capítulo 10, versículos 17 a 31, e Lucas no capítulo 18, versículo 18 a 30. O que aconteceu? Jesus estava ali com os seus discípulos, como ele costumava fazer, quando se aproximou um jovem que todos sabiam que era muito rico, mas também muito religioso. Ele se acerca de Jesus e diz, bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz, por que me chamas de bom? Bom só é um, que é Deus. Mas se você quiser entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem redarguiu, quais? E Jesus diz, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem insiste, mas eu tenho feito isso desde a minha juventude, o que mais tenho que fazer? Então se você quer mesmo ter um tesouro lá no céu, vai, vende todos os seus bens, distribui aos pobres, depois vem e segue-me. E o jovem, que era muito rico, muito apegado à matéria,
se foi e nunca mais voltou. E Jesus comenta com os seus discípulos: em verdade vos digo, é muito difícil, presta atenção, não é impossível, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, essa expressão paradoxal, passar um camelo pelo fundo da agulha, tentou ser diminuída pelos intérpretes ao longo do tempo, porque realmente é impossível, em sã consciência, nós imaginarmos aqui um camelo passando pelo fundo da agulha, numa interpretação literal, gramatical, sintática do texto evangélico. Eles tentaram interpretar novamente a palavra camelo, novamente a palavra agulha, mas sem sucesso. A interpretação histórica nos leva à solução desse problema. Ao tempo de Jesus, as cidades eram cercadas com muralhas. As pessoas a pé entravam pela porta principal. E os animais, por causa de todos os problemas que nós podemos imaginar, quando as caravanas chegavam, elas entravam pelo fundo, numa porta que tinha o formato de um fundo de agulha, um buraco de agulha. Mas os camelos, os dromedários, cheios de caixa, de bens, de tecidos, enfim, de produtos preciosos, eles só conseguiam passar por ali se esses caixotes, se esses bens fossem retirados das córcovas, senão elas batiam nas paredes. Então, é possível o camelo passar pelo fundo da agulha, desde que você retirar todos os bens dali, todos os caixotes, todos os bens materiais. E o que Jesus quer dizer? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ele só vai conseguir se ele se desapegar totalmente da matéria. Foi isso que ele quis dizer, e aí nós encontramos uma solução para essa interpretação. E assim vai Allan Kardec ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando interpretar as passagens, as máximas morais de Jesus. Mas ainda dentro desse período religioso, então, nós estamos em 1864. Em 1865, ele publica o segundo livro, que faz parte desse período, que é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, em 1º de agosto de 1865. Ali, ele vai questionar, como no seminário que nós realizamos, os dogmas, ver se tem lógica, se não fere a lei material, se não ofende os atributos de Deus, uma pena eterna, anjos que são criados para sempre, nunca passaram por dificuldades, a existência do inferno, onde as pessoas são jogadas e jamais são recuperadas, enfim, tudo isso, os dogmas são colocados numa espécie de processo em que Allan Kardec submete, ainda durante esse período religioso, o que naturalmente suscitou ainda mais a fúria da igreja contra o espiritismo então nascente. Mas faltava apenas um livro para concluir a codificação do espiritismo, que vai surgir em janeiro de 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No ano seguinte, em 31 de março de 1869, Allan Kardec desencarna. Então, nós estamos considerando, sempre submetendo ao crivo de vocês, esse quinto período como período científico da doutrina espírita. Porque a Gênese, Allan Kardec vai estender os conceitos que ele já havia embrionariamente colocado na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. Tudo isso é retomado minuciosamente na Gênese. E ali ele coloca, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis naturais. O Espiritismo nos observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Qual é o objeto de estudo da ciência espírita? É o espírito, o princípio espiritual, as leis que regem o princípio espiritual. E qual é o método aplicado? O método experimental, o mesmo método usado pelas ciências positivas. Porque, diz Allan Kardec, a ciência tem como objeto de estudo o princípio material.
O Espiritismo tem como objeto de estudo o princípio espiritual. Como este último princípio interage sistematicamente sobre o princípio material, a ciência e o Espiritismo se completam reciprocamente, porque a ciência fica na impossibilidade de explicar alguns fenômenos sem a ajuda do Espiritismo. E ao Espiritismo sem a ciência faltava apoio e constatação. Portanto, o Espiritismo e a ciência vão caminhando para e passo. Depois da desencarnação de Allan Kardec, principalmente ali na Europa, há um surto quase que geral de cientistas estudando o fenômeno espírita. Vou citar apenas alguns. William Crookes, um cientista famoso, considerado, ouviu falar de uma jovem médium, Florence Cook, jovem praticamente adolescente, que fornecia um estranho fluido que já havia chamado pelos metapsiquistas de ectoplasma. Ecto, externo, plasma, forma. Essa estranha fumaça que essa jovem expelia pelos nariz, pelo ouvido, pela boca, possibilitava a um espírito se materializar e se declarou chamar Kate King. E William Crookes, contra a vontade de muitos dos seus companheiros de ciência, resolveu estudar a fundo aquele fenômeno. Aliás, quando ele propõe a Florence Cook, que iria submetê-la a uma série rigorosa de pesquisas, ela precisa examinar tudo na jovem, acompanhar pacientemente o fenômeno da materialização. Eu concordo, disse a jovem, desde que, ao final das pesquisas, ou o senhor manda me prender por fraude, ou o senhor vai reconhecer publicamente a existência do fenômeno espírita. E William Crookes aceita o desafio. E começa a trabalhar pacientemente com a Florence Cook e o espírito Kate King. Há fotos, consta até que ele chegou até a cortar um pouco do cabelo. Há quem diga até que ele tenha se apaixonado pelo espírito Kate King, e ele escreve depois para a Sociedade de Pesquisas Científicas Londrina: senhores, eu afirmo, depois de rigorosas pesquisas, que não apenas o fenômeno espírita é uma realidade, como eu acredito neles. Então, está aí dentro do período científico do Espiritismo. César Lombroso, muito conhecido por nós do meio jurídico, ele era psiquiatra, mas resolveu estudar por comportamento dos criminosos, o homo delinquente, o homem criminoso, a obra que ele escreveu para a ciência psiquiátrica da forense. Ele estudou o cérebro dos criminosos, vivos e mortos, para entender por que é que eles praticavam crime. Por que algumas pessoas passam a vida inteira obedecendo ao Código Penal e outras começam ainda na infância, na adolescência, na juventude, a praticar crime? Isso tem que ter uma lógica, que ele achou no determinismo, criminoso nato, uma tese que já está falida. Algumas pessoas, segundo ele, tinham uma fossa occipital que seria a tendência criminosa. Mas ele estava nessas pesquisas quando, na Itália, havia uma outra médium, mais velha do que a Florence Cook, chamada Eusápia Palladino, que também possibilitava esse fenômeno de materialização. E ele foi convidado para assistir a uma dessas sessões de materialização. Mas, como cientista costuma até desdenhar dos fatos espíritas, ele recusou vários convites. Mas, certo dia, foi inevitável. Ele estava hospedado num hotel, e a Eusápia também. E ali, naquele mesmo hotel, haveria uma apresentação de materialização. E ele foi convencido a duras penas para ir assistir aquele fenômeno. E sentou-se na primeira fileira. A Eusápia Palladino foi submetida àquela série de rigor para a experiência, e quando Lombroso está aí sentado na primeira fila, o ectoplasma vai formando uma senhora já idosa, que falava um dialeto italiano, e ela olha para ele: César, fio mio, falando no idioma dele. Era a mãe dele, materializada ali na frente. Ele não teve alternativa, teve que aceitar a existência do fato espírita. Isso dentro do fenômeno, do período científico do espiritismo. Ainda também na Europa, Alexandre Aksakov,
era russo de nascimento, mas trabalhou na Alemanha e resolveu fazer uma distinção entre os fenômenos realmente espíritas, mediúnicos, e aquilo que ele chamou de fenômenos anímicos. Porque tem muita coisa que nós consideramos como mediunidade que não é. Por exemplo, a bilocação. E ele estudou a fundo a bilocação. Uma professora lá, às vezes estava sentada na mesa, e o espírito dela estava lá no jardim, colhendo flores, para desespero dos alunos, mas a professora está aqui ou está lá? O outro, então, sentado, e o espírito dela escrevendo na lousa, e a professora sentada, conversando com os alunos. Mas o que é isso? Esse não é um fenômeno mediúnico, esse é um fenômeno anímico, de desdobramento, de bilocação, mas ele prova, indubitavelmente, que nós não somos só matéria. Nós temos alguma coisa mais do que a matéria movimentando os nossos sentidos. E essa coisa nós chamamos de espírito, de alma, de algum plus inteligente que é a essência do ser humano, e não a matéria. Então, Alexandre Aksakov vai estudar a fundo esses fenômenos. Ernesto Bosano, um outro italiano, também se dedica quase que a vida toda às pesquisas científicas para demonstrar a realidade dos fenômenos espíritas. E aí nós concluímos esse quinto período, que seria o período científico. Allan Kardec havia previsto o sexto período para o início do século XX, quando a humanidade começaria o período da regeneração social. Ele estava escrevendo em 1863, prevendo para 1900, a partir de 1901, que quando nós estamos realmente no século XX, que iria encarnar uma legião de espíritos mais elevados, que havia uma troca de espíritos bons que partiam daqui para o mundo espiritual e de espíritos bons que estavam lá reencarnando aqui para renovar a face da Terra na sua população, tanto encarnada quanto desencarnada. Infelizmente, essa previsão de Allan Kardec não ocorreu. O século XX foi marcado logo no início pela Primeira Guerra Mundial. Foi uma matança, foi realmente um episódio que muitas pessoas, pensadores, começaram a questionar a evolução humana. Achavam até que o homem estava em retrocesso de tanta mortandade, uns se matando aos outros. E nem bem a humanidade havia se curado da Primeira Guerra, surge a Segunda Guerra Mundial, e aí o efeito devastador, cujo ápice foram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, uma coisa absolutamente inexplicável que aconteceu. Portanto, isso foi atrasando esse período da regeneração social. E hoje, quando já estão acesas as luzes do terceiro milênio, nós perguntamos, será que finalmente vai haver o período da regeneração social? Porque estamos apenas no início de um milênio absolutamente imprevisível. A pessoa tem a mão decepada por uma serra elétrica e os médicos já conseguem reconstituir outra no lugar. Uma senhora tem a face desfigurada por um cão feroz e eles conseguem reconstituir a sua pele, porque a ciência médica vem trabalhando na recuperação da pele humana desde os anos 1970, de modo que daqui mais alguns anos a reposição de peças do corpo humano será um episódio corriqueiro, banal na ciência médica. E como é que o Espiritismo vai contribuir? Allan Kardec já havia alertado que já passou da hora em que a ciência tem que deixar de ser exclusivamente materialista e levar em consideração o elemento espiritual, ao mesmo tempo em que a religião não pode mais ignorar as leis imutáveis da matéria. Como duas forças que são, caminhando passo a passo, amparando-se uma na outra, elas se prestarão mútuo concurso. Então a religião, não mais contestada pela ciência, alcançará inabalável poder, porque já não se poderá mais se opor a ela a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje se aproximar, porque cada uma encarando os fatos do seu próprio ponto de vista, elas se repeliam mutuamente. Faltava um quê, alguma coisa, para preencher o vácuo que as separava, que as aproximasse. E esse quê, esse algo, estava exatamente no conhecimento das leis espirituais
e nas suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto a que rege o movimento dos astros e como as que também estudam a existência do ser. E quando essas experiências, as manifestações dos espíritos foram comprovadas, aí ficou comprovado também que a fé, desde que iluminada pela razão, elas se completam mutuamente, não se repelem. É toda uma revolução que nesse momento está ocorrendo e são presididas pelos espíritos. Depois de uma elaboração que durou mais de 20 séculos, a humanidade começa a dar os primeiros passos para descobrir a sua verdadeira realidade, que é a realidade espiritual. O Dr. Zalmino Zimmermann, um juiz espírita que fundou a ABRAME, Associação Brasileira de Médicos, aliás, de Juristas Espíritas, ele escreveu várias obras, mas numa delas, Espiritismo Século XXI, ele diz que nós espíritas poderíamos parar para pensar o seguinte: o conhecimento humano, ele é transmitido, tudo que nós aprendemos vem de 4 campos do conhecimento humano: a ciência, a religião, a filosofia e as artes. Ele diz que seria uma luta inglória nós tentarmos provar para o mundo que o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião, porque elas são incompletas. Elas são incompletas. O espiritismo é muito mais do que isso. Ele supõe que no século XXI, o espiritismo vai ser o 5º campo do conhecimento humano. Aí sim, então nós teremos ciência, filosofia, religião, artes e espiritismo. Porque ele vai completar todas as outras, ele vai auxiliar a ciência médica, porque quando ela descobrir a existência do perispírito, ainda que não se dê esse nome, se achar esse nome muito acanhado, que se dê outro. O Dr. Hernando Guimarães Andrade propôs MOB, modelo organizador biológico, mas é ele a matriz de tudo. As nossas doenças não estão no corpo, as nossas doenças estão no perispírito. O dia que a ciência médica descobrir isso, ela vai curar as doenças, não cortando o corpo físico, mas curando as suas raízes no campo perispiritual. A justiça humana vai ser outra quando se descobrir a reencarnação, que não adianta buscar meios da impunidade. Nós vemos aí nessas operações todas deflagradas no país e no mundo, porque essas pessoas acreditam que podem escapar das leis, mas quando elas descobrirem que essa vida é apenas mais um elo de uma grande corrente de vidas, passadas e futuras, e que tudo que ele fizer errado vai ser acertado com a justiça nesta vida ou em outra. E então ele vai pensar 2 vezes antes de praticar um crime, porque a impunidade estará definitivamente banida das leis humanas. O espiritismo vai ajudar a filosofia, que é incompleta. A filosofia espírita, sim, é completa, como diz John Purua, porque a filosofia espírita é simultaneamente uma filosofia deísta, porque ela reconhece a existência de Deus como força inteligente, causa primária de todas as coisas, como Logos supremo, razão de tudo que existe. É também uma filosofia espiritualista, porque ela afirma a existência do espírito como princípio independente da matéria, assim como a sua sobrevivência após a morte. É simultaneamente também uma ciência, uma filosofia evolucionista, porque ela admite que a evolução é a lei que rege o universo e preside todas as transformações, tanto de ordem física quanto de ordem espiritual. Evolução cósmica, evolução biológica, evolução espiritual, evolução social, tudo está em constante transformação rumo a novos estágios. É ainda uma filosofia científica, porque ela parte de um fato universal. As manifestações dos espíritos ocorrendo em todos os tempos e em todos os lugares, mas catalogando-as como fenômenos naturais, mas passíveis à verificação experimental. A partir do estudo dessas manifestações, o espiritismo elaborou toda uma nova concepção do ser, do significado da sua existência e da razão do seu destino. É também uma filosofia racionalista, porque ela não põe nenhum dogma, ela não impõe nenhuma crença. O espiritismo é um conhecimento. Para conhecer, há que duvidar, retificar, muitas vezes verificar outra vez.
A crença implica num ato de fé cega, desde que admita a realidade de algo que ainda não foi comprovado. É, finalmente, uma filosofia humanista, porque ela coloca o ser humano e suas preocupações no centro das suas necessidades. A doutrina espírita, na verdade, é um instrumento para que o homem se supere moral e intelectualmente, através do conhecimento de si mesmo e do seu processo evolutivo. Mas somente poderá ter consciência de si próprio quando o homem se reconhecer como espírito, alternando entre fase de encarnação e desencarnação, para errar, retificar, aprender sempre rumo a um estágio superior. Essa é a filosofia espírita. O espiritismo também vai ajudar a própria religião, desde que ela aceite a realidade das vidas sucessivas. Que nós não vamos ter penas eternas, nós teremos toda uma eternidade para acertar os nossos equívocos, os nossos desvios de conduta, e vai também contribuir para a arte. A arte terá um novo visual. Aliás, Victor Hugo já era espírita e era uma forma de demonstrar a participação do espiritismo no campo das artes, e é com Victor Hugo que, como sempre, eu termino dizendo: desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado, que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que você tenha amigos, que mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos em um deles você possa confiar, sem duvidar. E porque a vida é assim, desejo também que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você se interpele acerca das suas próprias certezas, e que dentre eles pelo menos um seja justo, para que você não se sinta demasiadamente seguro. Desejo também que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando nada mais restar, que essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram um pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente, e que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo ainda que você, sendo jovem, não se apresse a amadurecer, que você, sendo maduro, não insista em rejuvenescer, que você que é mais velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor, é só deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia você descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso, e o riso constante é insano. Desejo também que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem infelizes, injustiçados e oprimidos, que eles podem estar aí, bem à sua volta. Desejo também que você afague um gato, alimente um cuco, e ouça o João de Barro erguer triunfante o seu canto matinal, para que assim você se sinta bem, por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, mas acompanhe o seu crescimento, para que você saiba de quantas, muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, mas pelo menos uma vez por ano, coloque um pouco dele na sua frente e diga: isto é meu, só para ficar bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum dos seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer, você possa chorar sem se culpar e sofrer sem se desesperar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, que você, sendo mulher, tenha um bom homem, que vocês se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja muito amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, então não tem mais nada a nos desejar, senão muito obrigado pela sua atenção.